Nesse vídeo eu vou ensinar você a instalar a nova versão do Android Studio, que é a versão Meerkat. Eu vou mostrar a instalação completa e toda a configuração aqui no sistema operacional Windows. Então bora começar mais um vídeo. Primeiro passo aqui, eu vou mostrar para você como desinstalar a versão atual do Android Studio que está na sua máquina. Para você atualizar para essa nova versão, você que já tem uma versão instalada na sua máquina, você não pode atualizar por cima. Na verdade, nem tem como você fazer isso. Você precisa desinstalar completamente a versão anterior para instalar uma versão nova, fazer uma instalação limpa. E essa desinstalação não pode ser feita de qualquer forma. A gente precisa remover todas as pastas e arquivos ocultos do Android Studio, porque se a gente instalar uma versão nova sem desinstalar completamente a versão anterior, pode gerar conflitos no nosso projeto. Então, o primeiro passo que eu vou mostrar aqui no tutorial é a desinstalação. Segue comigo aqui até o final e depois eu vou mostrar a instalação limpa. Vamos lá? O primeiro passo é ativar as pastas ocultas do sistema operacional, para que a gente consiga excluir arquivos do Android Studio. Então eu vou acessar aqui o campo de pesquisa, eu vou digitar aqui, pastas, e a gente vai acessar aqui, alterar as opções de pesquisa para arquivos e pastas. Eu vou vir aqui em modo de exibição e eu vou ativar as pastas ocultas, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Aplicar, ok, liberei as pastas ocultas do meu sistema. Vou vir aqui no explorador de arquivos, eu vou acessar aqui o meu computador, o disco local onde o Android Studio está instalado, no meu caso aqui é o disco local C. Eu vou acessar aqui o arquivos de programas. Aqui em arquivos de programas vai ter aqui uma pasta chamada de Android, onde vai conter informações do Android Studio. Você vai acessar aqui o Android Studio e a gente vai vir aqui em uninstall.exe. Eu vou fazer a desinstalação. Vou clicar aqui, vou clicar em sim. Eu vou marcar aqui, Android User Settings, Next, e eu vou fazer a desinstalação. Vou clicar em sim. Beleza, ele vai fazer a desinstalação bruta do Android Studio. Ok, cliquei em Close. Essa pasta aqui, já não tem mais nada. Eu vou excluir essa pasta. Eu vou voltar. Eu vou acessar aqui a pasta Usuários. O nome do seu usuário aqui, no meu caso, é Marcos, né? E aí você vai ter essa pasta aqui, que é o .gradle. É a versão do Gradle referente à versão do Android Studio que está instalado na sua máquina. Precisamos remover o Gradle para instalar um novo Gradle. Então você vai excluir essa pasta Gradle aqui. Essa pasta ela é bem grande, coloca para excluir. A pasta Android Studio Projects, que é a pasta onde ficam os seus projetos, não precisa excluir, beleza? Pode mantê-la aqui. Descendo um pouco mais aqui, você vai ter esse arquivo aqui, que é um token, né, do emulador do Android. Eu vou excluir esse token. Eu vou acessar aqui, a pasta oculta appdata, a pasta local, e aqui você vai ter uma pasta Android. É aqui que fica o SDK do Android, com todas as versões do Android, né? Eu vou excluir essa pasta também. Ele ainda está excluindo o Gradle. Também aqui ele vai demorar bastante para excluir, tá? É uma pasta grande. Já coloca para excluir essa pasta. Descendo um pouco mais aqui, vai ter uma pasta chamada de Google. E aqui você vai ter a versão atual do seu Android Studio. Pode ter mais do que uma versão, dependendo da atualização que você fez. Eu vou excluir aqui todas as versões do Android. Vou colocar aqui para excluir também. Ainda aqui dentro de local, você vai descer um pouco mais, você vai excluir a pasta Kotlin. E você vai excluir essa pasta aqui, main.kts compiled.cache. Você vai voltar, você vai acessar a pasta Running. E aqui em Running vai ter uma pasta aqui chamada de Google. E aqui dentro vai ter novamente, né, pastas referente à versão do Android Studio que está instalado na sua máquina. Eu vou excluir todas as pastas, né, com o nome Android Studio. Já excluímos todas as pastas e arquivos ocultos. E aí, para finalizar, a gente vai excluir todos os arquivos de caches do nosso sistema operacional e também arquivos do Android Studio. Então você vai pressionar aí, né, o botão do Windows mais a tecla R, e você vai colocar esse comando aqui, %temp%. Vai clicar em OK, vai aparecer aqui várias pastas e arquivos em caches, né, no sistema. Você vai dar um Ctrl A, vai selecionar tudo
vai apertar Delete e você vai excluir tudo isso daí. O que não der para excluir é porque não dá mesmo, tá? Você vai excluir o máximo que você conseguir. Fazendo isso, você vai eliminar todos os arquivos e configurações que ficam em caches, né, do Android Studio e do sistema operacional. Então aqui você está fazendo uma varredura completa, uma limpeza completa aí do seu computador, deixar o ambiente totalmente limpo para instalar uma nova versão. Aqui eu vou clicar aqui, fazer isso para todos os itens atuais, ignorar. Beleza, o que não excluiu, não precisa se preocupar. Você vai esvaziar sua lixeira depois. Agora sim, a gente vai fazer a instalação e a configuração completa da maneira correta da nova versão do Android Studio, que é a versão Meerkat. Vamos acessar aqui o site oficial. Você vai digitar aí no Google Android Studio. Vamos acessar o site oficial developer.android.com. Eu vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo. E aqui você pode fazer o download da versão Meerkat. Mas antes de a gente baixar o Android Studio, é importante que você verifique os requisitos mínimos para ver se a sua máquina vai conseguir rodar o Android Studio. Para visualizar os requisitos, você vai descer um pouco mais aqui e você vai acessar essa seção, começar a usar o Android Studio. Você vai acessar aqui, ó, instalar o Android Studio, e aqui você consegue visualizar os requisitos mínimos e recomendados, tanto para o Windows, que é o nosso caso, que a gente está fazendo a instalação, para o Mac também, ó, se você descer um pouco mais aqui, e também para o sistema operacional Linux. O requisito mínimo e recomendado vai ser basicamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar, né, é o sistema operacional. Então, aqui no Windows, você precisa ter pelo menos aqui o Windows 8 e o recomendado, a versão mais recente. Eu recomendo que você tenha pelo menos o Windows 10, porque o Windows 8 não recebe mais atualização da Microsoft. Então, eu recomendo pelo menos o Windows 10. Se possível, o Windows 11. Mas se você tiver o 10, tá ótimo. Vai receber atualização ainda esse ano, tá? 2025 é o último ano aí para atualização do Windows 10. Requisito mínimo aqui, pede 8 GB de memória RAM. Se você tiver 8 de RAM, vai conseguir instalar o Android Studio, vai conseguir programar tranquilo. Porém, você vai ter dificuldades para testar os seus aplicativos. Por quê? Porque o emulador do Android ele é muito pesado. Dá para testar com 8 GB? Dá, mas vai ficar bem lento. Para programar, utilizando a IDE, você vai conseguir. Na hora de testar, vai ficar lento. A solução é você executar os seus aplicativos no seu próprio aparelho celular, economizando na memória RAM. Qualquer processador de entrada aí vai funcionar. E o espaço em disco aqui, né? 8 GB para você instalar o emulador do Android, o SDK e alguns recursos da IDE. É isso daqui. Requisito recomendado, você precisa ter 16 GB de RAM ou mais. Se você tem um computador com 16 GB, tá ótimo. Você vai conseguir instalar o Android Studio, vai conseguir usar o Android Studio e testar os aplicativos no emulador sem nenhum problema, sem nenhum tipo de travamento. No Mac, a mesma coisa. 8 de RAM, 16 no recomendado. No Mac, né, você precisa ter pelo menos aqui o macOS Mojave e o recomendado aqui não fala qual versão que é, mas provavelmente é a mais recente, né, o Sonoma, o Sequoia. O Linux, a mesma coisa, 8 de RAM, 16. O que vai mudar aqui é o sistema operacional. O que pesa mais no Android Studio é o uso de memória RAM. Se você tem memória, tem um processador aí de entrada, vai funcionar. Pode ficar tranquilo, tá? Olhou os requisitos mínimos? Aí sim você vai fazer a instalação. Você vai vir aqui, ó, fazer o download do Android Studio Meerkat. Você vai aceitar a licença. Vai clicar aqui para aceitar e vai fazer o download. Eu vou salvar aqui na pasta de downloads. Ele já está fazendo o download aqui, já vai terminar. Já terminou, né? Eu vou acessar aqui o explorador de arquivos. Já se confirmou aqui o Android Studio. Vou clicar com o botão direito. Sempre faça a instalação no modo administrador. Eu vou executar como administrador. Você vai clicar em sim para confirmar. Vai aparecer essa tela de boas-vindas do Android Studio. Você vai clicar em Next. Você vai manter essa caixa aqui habilitada. Esse daqui é o emulador do Android. Já faz a instalação agora. Vou clicar em Next. Aqui é o local aonde o Android Studio vai ficar instalado. Por padrão, ele vai ficar aqui, ó, no disco local C, pasta Programa Files, pasta Android, Android Studio. Você pode mudar o local da instalação clicando aqui em Browse. Eu não recomendo. Faz na instalação padrão para não ter problema. Clica em Next. E aqui a gente vai clicar em Install para fazer a instalação bruta. Vamos aguardar. Beleza, acabou de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Next.
Deixa marcado aqui, ó, Start Android Studio para a gente continuar o processo de configuração. Vou clicar em Finish. Vou clicar aqui em Don't Send. Aqui é estatísticas, né? Se você quer mandar estatísticas para o Google, nesse caso, coloca aqui em Don't Send, não envia nada. Vai aparecer essa outra janela aqui de boas-vindas. Vamos clicar em Next. Aí a gente vai precisar fazer o download, né, e a instalação de recursos obrigatórios para o Android Studio funcionar. Nesse caso, é o emulador do Android, recursos de SDK, e você tem duas formas de fazer a instalação desses recursos. Tem a maneira padrão, né, a instalação standard, e a forma customizada. Qualquer uma dessas formas aqui vai chegar no resultado final. Eu vou manter aqui o standard, vou clicar em Next. Esses são os recursos que ele vai fazer a instalação por padrão. O emulador do Android já mostra aqui, ó, 402 megas. Ele vai instalar o acelerador do emulador para deixar o emulador mais rápido, que é o Hypervisor, 172 KB, o Android SDK Build Tools, SDK Platform, entre outros recursos importantes. O total aqui vai ser 2 GB e 200 megas. Vou clicar em Next. E antes de a gente fazer o download, a gente precisa aceitar essas licenças de software. Então eu preciso aceitar a licença Android SDK License. Você vai clicar aqui em Accept. Essa licença de software vai conter todos esses recursos aqui, ó. O emulador do Android, o SDK do Android e assim vai. Aceitei a licença? Vou clicar em Finish. Agora sim, ele vai buscar dos servidores do Google esses recursos, vai fazer o download, ele vai extrair e fazer a instalação. Quando eu terminar aqui, eu volto. Beleza, ele já fez a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. A instalação do Android Studio foi concluída com sucesso, mas ainda falta algumas configurações importantes para deixar a nossa IDE redondinha. O primeiro passo aqui é você acessar a parte de customização. Aqui você pode trocar o tema, tá? Por padrão ele vem no Dark, você pode trocar para tema branco, Darkola. Fica a gosto essa questão de tema. O que eu recomendo aqui? Que você aumente a fonte da IDE. Por padrão, vem 13. E vai ficar exatamente desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Fica bem pequenininho. Aí o que você pode fazer? Você pode aumentar aqui para mais ou menos 16. Aí vai ficar maior. Outra coisa que eu recomendo que você faça é você vir aqui na engrenagem e verificar se tem mais atualização. Check for updates. Ele vai verificar, opa, não tem mais nenhuma atualização. A próxima configuração que você tem que fazer é no SDK. Então você vai vir aqui em Projetos, More Actions, a gente vai acessar aqui o SDK Manager, vai abrir essa janela aqui, e aqui em SDK Platforms são as versões do Android que você pode utilizar para testar os seus aplicativos. Por padrão, ele fez a instalação do Android 15. Que é o Vanilla Ice Cream. Eu recomendo que você tenha pelo menos mais umas 2 versões. O Android 15, o 14 e o 13, para você conseguir testar aí as suas aplicações. Só o 15 já seria o suficiente, mas eu gosto de instalar umas 2 versões a mais. Às vezes precisa, tá? Nós temos desde a versão 15, né? Até a versão mais antiga aqui, que é o 2.1 Eclair. Nesse caso, você não precisa instalar todas essas versões do Android, até porque vai pesar muito aí na sua máquina. Então você vai instalar aqui, ó, a versão 14 e eu vou instalar também a versão 13. Você vai acessar SDK Tools. Ele já instalou o emulador do Android, já instalou o acelerador do emulador, que é o Hypervisor, precisa estar instalado, o SDK Platform Tools. E outra coisa que você vai instalar aí é o Hexans, se você tiver processador da marca Intel. O Hexans é um acelerador para dar mais desempenho no emulador, mas nesse caso é para testar versões mais antigas do Android. Então deixa marcado aqui o Hexans. Isso aqui é só para aquelas pessoas que têm processador Intel. Se você tiver um processador da marca AMD, você nem consegue instalar. Então não precisa instalar esse daqui não, é só o Hypervisor, tá? No meu caso aqui eu tenho o Intel, então eu vou colocar o Hypervisor e o Hexans. Você vai instalar também todos esses recursos aqui do Google, tá? Google Web Driver, Google USB Driver, Google Repository, Google Play Services. É muito importante para testar funcionalidades da Play Store, de servidores, Google Play License Library. Todos esses recursos aqui do Google você deixa marcado. Eu vou clicar aqui em aplicar. Ok, eu preciso aceitar essa licença aqui. Aceitei, next. E aí ele vai fazer o download e a instalação desses recursos que eu marquei. Vai depender muito aí da velocidade da sua internet e da velocidade do seu PC. Quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabei de fazer a instalação, vou clicar em Finish e já vai mostrar aqui, ó, que esses recursos eles já foram instalados, tá vendo? A versão 14, a versão 13. Vou clicar aqui em OK.
o nosso Android Studio já foi instalado e configurado da forma correta. Agora, para finalizar mesmo com chave de ouro e verificar se está tudo funcionando, eu vou criar aqui um projeto do zero e a gente vai executar ele no emulador. Funcionou tudo certinho, aí quer dizer que a gente instalou e configurou corretamente. Eu vou clicar aqui em New Project e aqui eu vou criar um novo projeto. Nós temos aqui telefone e tablet, relógios, televisão, né? E também a parte de automóveis. Eu vou criar uma atividade vazia com Jetpack Compose, vou clicar aqui em Next, e eu vou chamar aqui de aplicativo de teste. Eu vou trocar aqui para com.marcos, aplicativo de teste, vou manter o projeto salvo aqui na pasta Android Studio Projects, mas você pode salvar em qualquer local, tá? Você pode clicar aqui, ó, e salvar na área de trabalho, na pasta de downloads. A API mínima vai ser 24 e o Kotlin DSL, né, no build.gradle. Vou clicar em Finish. O que eu preciso me atentar agora? Eu preciso verificar se o Gradle ele foi baixado da forma correta. O Android Studio ele é baseado no Gradle. O Gradle ele é responsável por várias funções aqui no Android Studio. E uma delas é construir e atualizar o nosso projeto. Então, para que o nosso projeto ele seja construído da forma correta, esse Gradle ele precisa ser baixado da forma correta. Então, ele está fazendo o quê? Ele está baixando o Gradle dos servidores lá do Gradle. Para você ver se ele está baixando mesmo, você vem aqui no explorador de arquivos, meu computador aqui, ó, você vai acessar o seu usuário, meu usuário aqui, e uma pasta chamada .gradle está sendo criada, aquela pasta que você apagou, tá vendo? Essa pasta ela tem que ter um tamanho razoável. Caso ela fique com menos de 1 GB, 1,5 GB, provavelmente você não conseguiu baixar da forma correta o Gradle. Aí o que eu recomendo? Que você exclua essa pasta, vai no Android Studio e cria um novo projeto. Toda vez que você cria um novo projeto, quando você não tem essa pasta Gradle, ele vai baixar esse Gradle pela primeira vez e vai criar essa pasta aqui. Esse Gradle ele é configurado apenas uma vez, então ele vai baixar dos servidores e toda vez que eu criar um novo projeto, ele vai criar um projeto baseado nessa versão do Gradle. Então esse primeiro projeto que a gente está criando aqui, ele é fundamental para a gente saber se está tudo funcionando corretamente. Então quando terminar aqui, eu volto. Beleza, pessoal? Meu projeto acabou de ser carregado. Vamos acessar aqui a pasta Gradle, verificar o tamanho dela. Então, o tamanho da minha pasta Gradle aqui ficou 2.4 GB. Caso a sua pasta Gradle fique muito abaixo dos 2 GB e apresentar algum erro no projeto, é porque o Android Studio não conseguiu baixar dos servidores o Gradle da maneira correta. Exclui a pasta, cria um novo projeto. Na hora que você criar um novo projeto, ele vai puxar dos servidores e vai começar a criar a pasta Gradle do zero, tá? Essa pasta Gradle é muito importante, ela precisa ter um tamanho formidável para funcionar. Fica atento a isso aqui, tá? Isso aqui costuma dar problema. Mas vamos lá, vamos ver se está funcionando. Olha como é que a fonte está pequenininha, isso daqui atrapalha a visão, você não vai conseguir programar. Para trocar o tamanho da fonte, vem aqui na engrenagem, acessa aqui o SDK Manager, você vai vir aqui ó, em Editor, Fonte, e aqui está o tamanho da fonte, ó, Size. Eu vou colocar aqui 21. Mas você pode colocar o tamanho que você quiser, 18. Olha o texto aqui, ó, ele vai aumentando ou diminuindo. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Um tamanho legal que eu gosto é entre 18 e 21, né? Até 23 no máximo. Eu vou colocar aqui 21. Aqui em Line High é o espaçamento entre as letras. Por padrão, ele vem 1.2. Você pode colocar, por exemplo, 1.8. Aí ele vai aumentar aqui o espaçamento entre as letras. Nesse caso, eu vou colocar 1.2 mesmo. Vou clicar aqui em aplicar, ok. E olha como é que ficou aqui, ó. O tamanho do código ficou muito maior, mais legível, mais fácil de trabalhar. Bacana? Isso é uma dica muito importante que eu quero passar para você. Outra coisa que a gente precisa fazer para finalizar é executar esse projeto no emulador ou no seu celular. Se funcionar, quer dizer que está tudo funcionando corretamente. A IDE, por padrão, já cria aqui ó, um emulador, mas você pode criar do zero. Eu vou utilizar esse daqui mesmo, tá? Eu vou clicar aqui para executar. E ele vai executar aqui, ó, Running Devices. Vamos aguardar o emulador aparecer aqui. Ele já começou a carregar aqui o emulador, né? Apareceu aqui, ó, Launching on Devices. Você pode clicar aqui para ver o processo. Ó. Vou minimizar. E ele já vai instalar o aplicativo, ó. Ele já instalou o aplicativo no meu emulador. Tá aqui, ó, Hello Android, certo? Hello Android. Então, nesse caso, pessoal, tá funcionando perfeitamente.
Funcionou aqui no emulador ou no seu celular, show! Você já pode programar aí para o Android. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo para ajudar esse vídeo a ser posicionado aqui no canal e mais pessoas que precisam instalar essa versão consigam instalar da maneira correta. Se inscreve no canal para você não perder os nossos conteúdos. Toda semana eu trago dicas, eu trago conteúdos referente a desenvolvimento Android, a criação de aplicativos. Para você não perder meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho com todas as notificações. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android de maneira profissional, eu vou deixar o meu treinamento aqui, ó, na descrição do vídeo de Jetpack Compose. Lá você aprende a criar aplicativos desde o zero ao mais profissional. E aprende também a trabalhar com a linguagem Kotlin, aprende a trabalhar com lógica de programação. Eu ensino você do zero, mesmo que você não saiba nada. Link na descrição. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!